Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem com a graça de Deus. Hoje eu vou fazer a receitinha desse nosso pãozinho caseiro. Não vai fermento biológico nem químico, somente com a isca que a gente ganha por doação, né? Daí ele demora 3 dias para ficar pronto. Eu vou estar passando aqui o passo a passo para vocês, espero que vocês gostem. E você que chegou agora e ainda não é inscrito, se inscreva, acione o sininho em todos, deixe o seu joinha e um comentário para que eu possa visitar o seu canal também. Agora vamos para o nosso vídeo, para a nossa receitinha. Para iniciar o primeiro dia, esse pão ele é feito em 3 etapas, 3 dias diferentes. Eu tenho aqui a minha isca, que é o nosso fermento natural, que eu ganhei. Isso aqui a gente não compra, a minha irmã que me deu essa isca. Daí eu vou estar acrescentando dentro desse vidro aqui, dessa garrafa PET, eu vou acrescentar 1 litro de água, 5 colheres de açúcar, 5 colheres de farinha de trigo e 1 colher de sal. Eu vou misturar primeiro tudo aqui nessa vasilha e vou colocar dentro da garrafa e já mostro para vocês como é que ficou. Aqui eu já misturei todos os ingredientes, balancei bastante para ficar bem misturadinho, ó. Agora eu vou colocar na geladeira, só amanhã que eu vou estar fazendo o segundo passo da nossa receita. Vou guardar lá na geladeira, tampadinho, lacradinho, para poder estar fazendo o segundo passo amanhã. No segundo dia eu tenho aqui, eu coloquei 350 ml daquele líquido, né? Que a gente fez, que é a isca do nosso pão. Tenho aqui 7 colheres de açúcar, que eu vou estar colocando aqui na nossa panela, na nossa baciazinha. 3 ovos, eu uso ovo de galinha caipira. Aqui eu tenho mais ou menos meio copo de óleo, olha só. Eu vou misturar tudinho para depois estar acrescentando aos poucos a nossa farinha de trigo. É só misturar bem. A receita original, ela gasta um pouco mais de ingrediente. No caso, seria meio litro do líquido, né, que a gente fez, que é a nossa isca. Daí eu resolvi fazer ela em menor quantidade, para poder dar 1 quilo de farinha de trigo, dá para fazer a nossa receita. E deu certinho. Aqui eu vou misturar, para depois estar acrescentando aqui açúcar. Vou misturar até dissolver açúcar aqui do fundo, né? Para depois eu colocar a farinha de trigo. Já misturei bem, agora eu vou estar acrescentando a farinha de trigo aos poucos. Aqui vai mais ou menos quase 1 quilo de farinha de trigo. Vou estar mexendo aqui com a colher, mas daqui a pouco eu vou começar a mexer com a mão, para poder ela ficar mais fácil, né, de ser manuseada. Assim eu achei melhor fazer a receita em menos quantidade, porque daí a gente faz e abre só um pacote de farinha de trigo, né? Vou colocar a mão logo, porque não tem como estar mexendo só com a colher. Tem que mexer bem até ela dar consistência, né? Esse aqui é um pão muito bom mesmo. Não vai fermento químico, ele não fica aquele cheiro de fermento. E sabendo o ponto certinho da massa, ele fica bem macio mesmo. Bem fofinho. O ponto, a gente não pode deixar a massa muito seca. Ela tem que estar grudando um pouco ainda na nossa mão, para poder ele ficar bom. Eu também não sovo muito, sovo só um pouquinho. Geralmente tem gente que sova bastante, né? Eu não sovo muito, não. Eu só misturo, esse aqui vai ser o ponto. Eu não preciso colocar mais farinha de trigo, ainda sobrou farinha de trigo ali no saquinho, né? Eu não vou estar colocando porque já tá no ponto bom, ó. Ainda tá grudando ainda na mão e não vai ficar muito seco. Vou misturar aqui e já mostro pra vocês. Já misturei bem a massa, ela fica desse jeito assim, ó, nesse ponto. Ela não fica muito dura e nem muito mole. Se a gente colocar o dedo assim, ela dá uma grudadinha no dedo da gente. O segredo é deixar passar a noite inteirinha, crescendo,
Porque essa massa aqui, eu não sei o motivo, ela cresce mais à noite. Então, amanhã, quando eu for modelar os nossos pãozinhos, eu volto e mostro pra vocês como é que ficou a nossa massa e como é que vai ficar os nossos pãezinhos. Hoje estamos no terceiro dia, olha só o tanto que a nossa massa cresceu. Agora eu vou sovar ela novamente, colocar ela aqui na nossa mesa. Aqui na mesa eu já coloquei óleo, passei óleo na minha mesa, ó, pra poder não grudar. Ou pode passar farinha de trigo, eu prefiro passar o óleo porque a massa não fica muito ressecada. Você tem que tirar toda a massa da nossa. Aqui é uma bacia, né? Eu faço numa bacia que é mais prático. A fermentação dele, eu coloquei, amassei ontem. Hoje que vou moldar, né, os nossos pãozinhos. Quem quiser fazer ele recheado, agora é a hora de colocar o recheio, né? No caso, frutas cristalizadas ou uva passas. Só se for fazer com salsicha, que vai colocando a salsicha de um por um. Agora, se for fazer com frutas cristalizadas ou uvas passas, é só já acrescentar aqui, ó. Deixa eu ver se eu coloco assim. Isso. É só sovar bastante a massa. Ela tem que ficar bem maleável mesmo. Aqui eu não abro a massa com o rolo, né? Eu vou abrindo pedacinho por pedacinho, porque eu já vou moldando os pãozinhos tamanho individual, né? Vou pausar aqui, quando tiver bem amassadinho, eu volto. Aqui eu solvei bastante a minha massa, vou partir ela aqui no meio. Porque eu vou fazer em duas formas diferentes. Agora eu vou partir esse aqui em 10 pedaços. Aqui deu 7, daí eu pego esses 3 maior aqui, ó. No caso, eu vou pegar 4 que eu divido. E vou tá cortando no meio novamente. Pra dar 10 pedacinhos. Que é só pra ter uma base, mais ou menos. Pra mim poder enrolar eles. 2, 4, 6, 8, 10, 11. No caso, essa pequena aqui, eu junto com a outra pequena. Um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Agora eu vou deixar separado aqui. Ó, aqui eu vou abrindo, como eu falei, eu abro com a mão, né? Eu vou abrindo assim, ó, com as pontas dos dedos. É só pra poder ela abrir um pouquinho e eu tá enrolando. Não tem muito segredo. Aqui ainda abriu demais. Mas tá bom. Daí eu vou enrolando assim, ó, com o dedinho. O mosquito já tá tentando aqui. Ó. Ele vai ficar desse jeito assim. Aqui eu já untei a minha forma, ó. Untei a forma. E vou colocar essa parte aqui, ó, pra baixo. Ele vai crescer, ele vai inchar e ele não vai abrir. Esse é um dos segredos também de estar fazendo esse pãozinho, né? Porque se você colocar aquela parte que você terminou pra cima, ele vai abrir todinho. Não vai ficar legal. Ó. Quem tem o rolo, é só passar o rolo aqui, ó, rapidinho abre. Eu não tenho, daí eu abro eles assim, ó. Lembrando que a minha mesa, ela tá untada com óleo. Sempre quando ela vai começando a grudar, eu passo mais um pouquinho de óleo. Aqui já tá começando a querer grudar, eu venho e jogo um pouquinho de óleo, ó. Esparramo. E já posso pegar o outro pedacinho, né? Eu vou fazer aqui, no caso, vai dar 20 pãozinho enroladinho desse daqui, ó. Daí, quando eu tiver terminado de enrolar todo, eu mostro pra vocês. Que eu já enrolei todos eles, deu 20 pãozinhos desse, não fica tudo igualzinho, mas ele vai inchar. Fica bem distante um do outro, daí a gente tem que deixar ele novamente descansar por umas 3 horas.
Daí, quando eu for colocar ele no forno, eu mostro novamente pra vocês como é que ele ficou. Ele tá bem mais murcho, esse aqui foi o que eu enrolei primeiro, ele já tá começando já inchar, ó, crescer. E o outro ainda tá pequenininho. Assim que ele tiver já no ponto, eu vou colocar ele no forno e mostro pra vocês. O nosso pão já ficou aqui descansando por 3 horas, olha só, ele já emendou um no outro. Agora é só levar pro forno, o forno já pré-aquecido. O tempo vai variar de cada forno, né? O meu demora um pouco mais, porque meu forno não é muito potente, mas eu vou mostrar pra vocês assim que eu tirar ele do forno. Já assou o nosso pão. Esse daqui assou primeiro, eu já coloquei o leite condensado, que eu gosto de colocar leite condensado assim, ó, com ele morninho ainda, para poder ficar mais saboroso o nosso pão. Eu jogo um pouco de leite condensado. Bom, se tivesse o pincel, eu não tenho pincel, então eu só jogo assim mesmo. E venho aqui com o coco e jogo por cima, ó. Jogo de fora a fora, para ele ficar mais recheado, né? Ó, quem quiser também colocar esse recheio de coco na hora que tiver enrolando o pão, também dá certo. E esse foi o resultado do nosso pãozinho de hoje, pessoal. Olha só que maravilha. Bem saboroso mesmo. O nosso pão, ele fica bem macio, olha só. Bem fofinho mesmo. E bem saboroso, olha só. Muito bom mesmo. O único problema dele é que demora 3 dias para ficar pronto, né? Mas a fermentação dele é natural. Não vai fermento biológico, não vai leite. E fica muito bom, olha só. E bem econômico também, né? Olha que maravilha. Daí esse vai ser o nosso vídeo, pessoal. Só mostrando a mesma receitinha de como eu faço meu pão, né? Essa isca eu ganhei da minha irmã. Eu sempre vou multiplicando e vou doando também para as colegas que querem, né? A isca eu sempre tô doando. Olha só, daí tenham todos uma semana abençoada, né? Hoje é domingo, tenham todos uma semana abençoada. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!